A gente vai estar falando sobre como vencer a ansiedade, o código de hoje, como vencer a ansiedade usando outras formas, sem a utilização de medicação, né? Então eu quero trabalhar com vocês primeiro falando de duas situações. Vou falar de formas práticas para vencer a ansiedade. Caroline, seja bem-vinda. Algumas mais, todas elas comprovadamente muito efetivas. Algumas mais de uma acessibilidade mais simples e outras que exigem um pouco mais de complexidade. Então, nisso daí eu quero dividir o seguinte. Quero falar com vocês sobre pelo menos 7 delas. 7 formas de você vencer a ansiedade sem medicação. A primeira delas é a terapia cognitiva comportamental. Isso é importante. Terapia cognitiva comportamental é um tipo de terapia. Quando a pessoa se especializa, ela faz o curso de psicologia, ela precisa, já pelo menos nos 2 ou 3 últimos períodos, ela vai escolher qual vai ser a área de abordagem dela. Isso é uma coisa interessante porque muita gente não sabe. Às vezes a pessoa eu vou procurar um psicólogo e não sabe bem que existem áreas de abordagens que são mais efetivas para alguns tipos de tratamento do que outras. E uma das áreas de abordagem é a forma da terapia cognitiva comportamental. Pasmem, a terapia cognitiva comportamental é que tem um maior índice de efetividade. Muito legal isso na restauração, na vitória quanto ao processo de ansiedade, tanto de pânico como de TAG e várias outras. Na verdade, ela tem maior efetividade até do que a medicação, no sentido a longo prazo. E o legal da terapia cognitiva comportamental é que o modelo dela, ela tem início, meio e fim. Você tem um tempo para ser feito, né? 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas. Então ela é efetiva nisso. É uma forma de você trabalhar e vencer a ansiedade sem medicação. Claro que para isso você vai precisar procurar um psicólogo que trabalhe com a abordagem da terapia cognitiva comportamental. Uma outra maneira de trabalhar e vencer a ansiedade é a estimulação magnética, chamada de EMT, estimulação magnética transcraniana. O que é isso? São impulsos magnéticos que são, Manu, seja bem-vinda, que são trabalhados no cérebro para reequilibrar a comunicação neuronal. É muito efetivo também. Demanda o acesso a isso, ele é mais restrito. E agora eu vou começar a falar sobre outras formas da gente vencer a ansiedade, mas que são de acessibilidade mais simples. Primeira delas, atividades físicas. É de uma efetividade fantástica o trabalho das atividades físicas aeróbicas. É bom ressaltar isso. Aeróbicas, tanto no tratamento para ansiedade como no tratamento para depressão. Atividades físicas aeróbicas. 30 minutos, 3 vezes na semana, tem uma efetividade. E para você fazer uma atividade física aeróbica, é simples. Uma caminhada, uma corrida. Então dá para você fazer, eu quero dizer que isso é de fácil acesso. Claro que você precisa de um profissional para lhe orientar, talvez contratar um personal trainer, mas alguém que possa lhe ajudar nisso daí. Mas você pode começar com uma caminhada, com uma corridinha, atividades físicas aeróbicas, tá bom? Isso é uma das formas que pode fazer parte do seu tratamento sem medicação da ansiedade. Outra forma top também, meditação. E meditação, gente, eu volto a falar aqui, não tem nada a ver com filosofia, não tem nada a ver com esoterismo, não tem nada a ver com religião, tá? Meditação, em especial a meditação mindfulness, que é atenção plena. Então tudo aquilo que você traz à sua atenção é top. A mindfulness tem
tem pesquisas comprovadas, em especial a meditação já tem, mas a Mindfulness ela tem mais núcleos de estudo no combate à ansiedade, mais artigos produzidos e mais resultados de pesquisa produzidos. Então a meditação, se você pode trabalhar a meditação, você quer começar? Comece a dar atenção. Por falar nisso, no meu canal no YouTube, olha aí a dica aí, depois eu posso até colocar aqui, no meu canal do YouTube eu tenho uma série de meditações Mindfulness de 5, utilizando os seus sentidos, utilizando a visão, utilizando a audição, o tato, de atenção plena. Tem lá eu orientando como fazer. Então você pode ir lá no meu canal no YouTube, Jardel Beirão, aproveita, se inscreve se você não é inscrito, deixa o seu comentário, curte, marca lá para você receber as notificações nos próximos vídeos que vão ser lançados. Então, a meditação Mindfulness é bênção, é algo maravilhoso aí. Outra coisa são os fitoterápicos, que são medicações que não têm contraindicação direta, entenda bem isso. O que é? São produzidos com base em produtos naturais. Eu vou fazer uma outra live só falando dos fitoterápicos, tá? Para poder dando uma orientação rápida aqui, você tem, por exemplo, a cava, você tem a passiflora, que produz algumas medicações. Quando a gente está falando de fitoterapia. Você pode comprar na farmácia, mas eles são fitoterápicos. Ou pode mandar produzir, né? Elaborar. A passiflora, que é a base do maracujá, que tem aquele Sintocalme e outros aí, que ajudam muito no combate à ansiedade. Tem a radiola rosa, tem também a valeriana. Tem a valeriana, que tem muitos estudos comprovados também. Tem a ginkgo biloba. Não é bom que você faça uso indiscriminadamente de nada. Sempre é bom ter uma assessoria, né? Buscar alguém que tem uma formação em fitoterapia, porque algumas delas, dependendo se você toma medicação para outras coisas, por exemplo, se você toma algum anticoagulante, então de repente alguma medicação fitoterápica, apesar de não ter contraindicações, podem ajudar nisso e aí você ter sangramentos. Mas não é remédio, é isso que eu quero que você entenda, né? A fitoterapia não é remédio. Então é uma outra maneira que você tem de trabalhar para combater a sua ansiedade. A sua alimentação. Existem alimentos que potencializam a ansiedade e alimentos que nos ajudam a combater. Eu vou fazer um outro dia só para falar dos alimentos também. É interessante. Hoje eu estou dando uma visão geral daqueles mecanismos que eu posso utilizar para combater o estado de ansiedade sem a medicação. Uma outra live eu vou falar quando é que eu descubro isso, quando é que eu entendo que preciso de remédio e que não preciso. Mas hoje eu estou dando essa visão geral porque tem muita gente que não sabia disso. Eu tive muitas perguntas sobre isso. Terapias. Terapias são muito importantes. A psicanálise, que é uma terapia onde, por exemplo, eu atuo na área da psicanálise, é uma terapia onde você fala, e conforme você fala, você vai organizando, você vai se ouvindo, você vai desabafando, você vai desestressando. É uma terapia com muita evidência. Em alguns casos, muito também eficiente, a hipnoterapia clínica. Eu atuo como hipnoterapeuta clínico também para combater o estado ansioso. Funciona através de técnicas de relaxamento, de respiração, no estado hipnótico, através de ancoragens, funciona muito. Então também você é sem medicação. Então olha só, o que eu já falei até agora aqui, ó. Terapia cognitiva comportamental, através de um psicólogo que tenha essa abordagem de ação. Eu falei da EMT, que é a estimulação magnética transcraniana, que estimula áreas cerebrais através de impulsos magnéticos para reescrever, para despertar e inibir algumas áreas que atuam na área da ansiedade. E aí eu falei de outras mais simples, como atividades físicas aeróbicas,
importantíssimo para você trabalhar isso. A meditação nos mais diversos meios, inclusive tendo foco nas técnicas de Mindfulness, que aí eu falei para você que no meu canal no YouTube eu tenho lá uma série de 5, utilizando os seus próprios sentidos, coisas que você pode fazer em casa, começar em casa, com muita tranquilidade. Os fitoterápicos, né? A técnica, por exemplo, a psicanálise, a hipnoterapia, também que podem ser muito úteis para isso, para trabalhar. Os alimentos, a alimentação. E aí eu disse que eu vou fazer uma outra live só para falar de fitoterápicos, uma outra live também para falar sobre os alimentos, né, os alimentos que a gente pode usar e em especial os probióticos, porque muita gente não sabe, mas nós temos neurônios. Tem gente que acha que neurônios é só no cérebro. Nós temos neurônios no cérebro, nós temos neurônios no nosso intestino. Tem gente que tem situações de ansiedade por causa do intestino. E nós temos neurônios também no nosso coração. E eu vou falar numa outra live específica. A acupuntura, tá ali o Jadson chamando a atenção, que é uma coisa que eu quero abordar. Acupuntura, yoga, tai chi chuan, são práticas que estimulam também a sua respiração e que são muito úteis no combate à ansiedade, tá? Yoga, o tai chi chuan, que são práticas também meio que meditativas e que são muito legais. A questão dos alimentos probióticos, né, e lactobacilos, porque trabalham a questão do nosso intestino. Agora deixa eu falar para você, só para você poder entender. Então hoje eu me propus a falar para você de técnicas de tratamento de ansiedade sem a utilização de medicação. E aí eu quero falar para você como isso tem comprovação. Eu estou falando de estudos e comprovação de efetivação científica, tá bom? Por exemplo, num estado de pânico, aquela pessoa que sofre de pânico, né? Tem aquela síndrome de pânico. Comprovadamente, o que acontece? A medicação atua em 80%. A eficácia da medicação é em 80%. A eficácia da medicação é em 80%. A eficácia da terapia cognitiva comportamental, a eficácia da terapia cognitivo comportamental é de 90%. Essas outras, todas que nós falamos juntos, alcançam quase 60%. Então olha só, eu estou só mostrando a eficácia de outras coisas fora a medicação. Para TAG, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, a eficácia da terapia cognitivo comportamental 80%, da medicação 62%, das outras terapias 30%. A nível de fobia nem entra a medicação nas pesquisas. A gente tem as outras terapias resolvendo 65%. Isso é interessante? Mas mais interessante é o que eu vou te falar agora, esses resultados que eu quero te falar agora. Que são o quê? Olha só, com relação aos estudos, resultados de estudos de pessoas que voltam, depois que voltam ao estado anterior. Entenda o que eu quero dizer? Depois que para a terapia, depois que para o remédio, depois que para de fazer tudo. Estudos mostram que o que acontece? Pessoas com relação à terapia, junta tudo que eu falei, terapia, 10% depois que param tem recaída com relação à terapia. Olha bem, com relação a antidepressivos, que é um tipo de medicação utilizada no tratamento de ansiedade também, 60% voltam. Com relação a calmante, que é uma outra medicação utilizada, que é o Frontal, que é o Rivotril, Lorazepam, o Cadil e todos os Epans da vida aí que você conhece, 90% voltam.
Então, eu falei primeiro, comparando, da efetivação de restauração, de vencer a ansiedade. Agora eu mostrei para você o que acontece quando as pessoas param efetivamente. Então, isso é algo importante para quê? Para que a gente possa pensar que vale a pena você investir em tratamentos alternativos no que diz respeito a vencer a ansiedade. Eu não estou dizendo aqui que você não deve usar medicação. Não foi isso que eu falei. Porque todo terapeuta equilibrado, todo psicólogo equilibrado e todo psiquiatra equilibrado que tenha uma visão sistêmica do seu paciente vai trabalhar todas as questões juntos. Isso aí eu vou falar numa outra live. Quando é que eu percebo que eu preciso entrar com medicação ou quando não preciso entrar com medicação? Estou separando uma live só para isso. Então fica desses códigos aí, porque esses códigos trazem muito fera. Semana que vem eu vou estar falando dos códigos dos alimentos. A alimentação para combate à ansiedade e a alimentação que ajuda, que atrapalha, que potencializa a ansiedade. Mas tem um outro dia que eu vou estar falando dessa forma de tratamento. Quando é que eu percebo, quando é que eu sei se é hora de ter uma medicação, de entrar com uma medicação ou se as terapias alternativas bastam. No outro dia eu vou estar falando sobre os fitoterápicos também, para você poder entender a importância da utilização dessa medicação e da alimentação. Eu vou estar falando semana que vem, e dos probióticos, tá bom? Então existem, tudo que eu coloquei aqui para você são resultados de pesquisa, para você entender que é possível vencer. Existem tratamentos poderosíssimos, eficazes, terapia cognitivo comportamental, estimulação magnética transcraniana, atividades físicas aeróbicas, meditação, em especial a mindfulness, fitoterápicos que podem ajudar, psicanálise, terapias diversas, hipnoterapia clínica, né? Hipnose clínica, é diferente daquela hipnose de palco, de brincar, alimentos probióticos. Então essas questões todas elas são muito utilizadas e têm comprovação efetiva. Você pode baixar o seu estado ansioso com tranquilidade, pode reduzir trabalhando essas coisas. E aí, numa outra live eu vou estar falando quando é que eu percebo se realmente eu preciso de uma medicação ou não. Mas aqui já fica a minha dica para você. O profissional que estiver te atendendo, seja ele um psiquiatra, seja ele um neurologista, o ideal é psiquiatra, seja um terapeuta, quando ele tiver uma visão integral, aquele que fala para você assim, você não precisa de remédio, nunca você precisa de remédio, foge disso, ele não tem uma visão integral. E o psiquiatra também, que não agrega a você outros meios de terapia, acha que só o remédio, ele também não tem uma visão integral. E a restauração, a cura, se eu posso dizer assim, ela passa pelo ser integral, pela restauração do equilíbrio. Então, essa é uma maneira que você tem de poder julgar bem aí. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui então. Lembrando que semana que vem a gente está para falar dos alimentos que potencializam a ansiedade, alimentos que nos ajudam a combater o estado ansioso. Tá bom? Uma noite maravilhosa para vocês. Compartilha com a galera, manda para outros. Terça-feira que vem, 21h01, a gente está aqui juntinho. Beijo no coração.